utilizar a inteligência artificial para potencializar resultados do seu escritório de arquitetura? A entrevista de hoje vai te trazer insights valiosos e descomplicados para tornar a IA a sua principal aliada na otimização de tempo. Eu terei a imensa alegria de conversar agora com o arquiteto e supervisor do Núcleo de Design do Centro Europeu, Felipe Bender. Felipe, primeiramente é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Prazer é meu, Melissa. Faz horas que estava para conversar e agora está no podcast. Estou muito feliz de estar contigo. Deu certo, desencantou. Deu, graças a Deus. Estou bem feliz, inclusive. E para a gente trazer um assunto que tem gerado muita inquietude nesse nosso mercado, né? Cara, com certeza. Eu acho que quando a gente fala nesse assunto, algumas pessoas ficam felizes, outras ficam meio apavoradas, mas ele está sendo comentado por todo mundo e por nós profissionais da área, com certeza também. Ninguém está indiferente à inteligência artificial. Ninguém, tá todo mundo falando o dia todo, a inteligência artificial aqui, é lá, em todas, né? Desde software, desde mídias, todas as áreas. Felipe, começando do começo, né? Vamos começar do começo. O que a gente percebe nessas minhas incursões no mercado, conversando com muitos profissionais, com muitos arquitetos, a grande dúvida e a pergunta que vai ser o nosso ponto de partida a inteligência artificial, ela vai suprir o trabalho do profissional? Vai existir algum momento onde o profissional de arquitetura e decoração vai perder a sua função? Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que a inteligência artificial, ela vai somar para te ajudar principalmente a ganhar tempo, Melissa. Eu acho que a inteligência artificial, ela não consegue suprir coisas que são muito do ser humano. Por exemplo, 5 sentidos. Ela pode te auxiliar em vários caminhos dentro da arquitetura e do design para você otimizar o seu tempo. Mas aquela coisa de você, por exemplo, captar as emoções do teu cliente, como que ele quer sentir aquele espaço, percepções, cheiro, texturas, isso não. Eu acho que a inteligência artificial, ela vem muito para ajudar aqueles profissionais que, demoravam horas para fazer uma imagem 3D, ficavam usando modelos de briefing antigos, seja um uso de software, em tantas possibilidades, até às vezes revisar um contrato, que o teu contrato está batido, está errado, sabe? Então acho que tem muitos pontos bons e ela não para só, que as pessoas na nossa área pensam que é só para renderização ou automação de projetos. Não, acho que tem muitos pontos dentro da nossa área, inclusive. Você tem muito como usar a tecnologia de uma forma geral hoje como tua aliada. Então, assim, o que eu queria entender contigo, em termos práticos, dentro de um escritório de arquitetura, né? Então, o detalhamento é algo que a máquina não faz, entre muitas outras funções. Felipe, vamos começar a enumerar aí. Vou voltar um pouco só para trás ali, porque eu vi uma palestra em São Paulo de um cara que eu achei muito boa, que ele falou o seguinte na palestra. Ele falou: gente, a inteligência artificial é mais ou menos como um produtor rural de uma época X, e vamos supor que ele produzia milho, ou sei lá, trigo. E um belo dia, chega uma colheitadeira da New Holland e começa o vizinho dele usar aquilo, ele olha aquilo e fala: meu Deus, o que é isso? O que é isso é o seguinte: quem se adaptar à inteligência artificial vai conseguir produzir muito mais em menos tempo e ganhar mais dinheiro, focar mais nisso, para otimizar outras coisas. E aquele profissional que quer continuar naquele formato, ele vai continuar trabalhando, vai atuando, vai precisar de mais tempo, ele vai ficar ultrapassado, de certa forma. Ele vai fazer a mesma coisa que o outro faz, mas em muito mais tempo. Não tem certo e não tem errado, mas eu acho que quem se adaptar a essas funções vai ganhar mais tempo, principalmente para o quê? Para estar com a sua família, para estar com os seus filhos, para fazer coisas mais rápidas em menos tempo, para ganhar mais dinheiro. Então eu acho que a inteligência artificial, ela vem nesse sentido, para quem está se especializando, para ajudar bastante. Tem aquele cara que é mais cético, fala: não, mas meu Deus, eu vou perder. Não, eu não acredito que na nossa área, porque, que nem eu te falei, nós trabalhamos muito com os 5 sentidos. Então, com os 5 sentidos. Então eu vejo, por exemplo, um programa ali trazendo uma imagem muito realista, muito legal, mas eu preciso muito conversar com esse meu cliente, entender o que ele quer. Não é bem assim. Ela vai te ajudar em vários pontos, sabe? A arquitetura, claro, ela tem o seu lado técnico. Sim. Que a máquina resolve. Porém, ela também é emoção. Totalmente. Eu acho que quando a gente faz um espaço, a gente tem muito essa percepção do antes e depois, né? Como a gente transforma o ambiente de trabalho, o ambiente da família. Então eu acho que nesse sentido, o ser humano ele é insubstituível. Eu acho que a gente tem esse ponto de perceber, né, sensações. Porque o que é uma IA, no modo geral, né?
Então vamos começar a entrar um pouco na parte de software e na parte do arquiteto do dia a dia, como você falou. Eu posso pegar, Melissa, e como que eu acho que é legal a gente começar falando da IA, que é uma dúvida do pessoal. No primeiro momento, vamos falar assim, em qual momento você usa a IA no teu escritório, nas tuas coisas? Primeira coisa é briefing. Porque antigamente muitos profissionais tinham nos seus escritórios modelos de briefing. Então, quantos filhos, qual que é o estilo do quarto, o que ele quer. E hoje eu sento contigo, né, e vou estar conversando contigo e vou diretamente no ChatGPT alimentando essas informações. Puxa, ele traz essa ferramenta para você. Você troca uma ideia, porque a IA é muito bacana. O ChatGPT, o que é o ChatGPT? É um chat, é uma conversa que ela vai se prolongando. Ele não perde o fio da meada. Então você vai falar, Felipe, eu gosto muito de exercício. Felipe, eu estou numa vibe agora, puxa, que eu gosto muito da alimentação saudável. Na minha casa eu criei um espaço que eu visse muito bem as frutas ali. E tudo isso eu vou alimentando esse briefing. E isso eu vou conversando contigo e vou anotando. E eu peço para o ChatGPT me gerar um briefing fantástico. Inclusive, depois eu posso pedir o que para ele? Imagens de referência, que ele vai se situar na nossa conversa. Então, ele vai trazer algo muito próximo. Então, vamos supor que você vai falar assim, Felipe, eu gosto muito da arquitetura contemporânea, eu gosto também do minimalismo, algumas coisas do escandinavo, mas eu amo o Urban Jungle, isso vem para isso. Então, é muito bacana. Então, ele pode chegar e falar assim, tá, mas Felipe, minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo de cuidar de planta, minhas plantas sempre morrem lá em casa. GPT já vai falar assim, ó, essas plantas você pode usar, que tem menos manutenção, usa isso. Então, começa assim, começa no briefing. Ele não dá o direcionamento, mas ele traz a informação. Total. Você pode pegar com ele, trocar assim figurinhas. Então, acho que um dos pontos muito legais é a questão do briefing, que eu acho que é fantástico. Você vai parar de perder tempo naquela coisa truncada, antiga. E imagem de referência, Melissa. Imagem de referência, mood board, né? Então, você pode ir conversando, vai falar, eu gosto muito de madeirado, Felipe. Eu gosto de tecidos mais neutros, eu gosto... Vai estar tudo lá, na tua mão. E aí, quando a gente fala de imagem de referência, eu entro em outro tema polêmico, quando o assunto é briefing para os arquitetos. Né? Aquele cliente que chega já para fazer o projeto com a vida toda resolvida. Eu vi isso no Pinterest, eu quero exatamente assim. Mas, Melissa, uma coisa que eu falo pro pessoal, assim, de modo geral, veja, uma imagem não é um projeto, né? É uma imagem. Para o projeto acontecer é muito chão, né? Tem o detalhamento, tem toda a parte do executivo, tem orçamento. Então, às vezes o cliente mostra, mas é um render. Sim, mas é só um render, não é o projeto ainda. O projeto é muito mais do que isso, né? O projeto existe... muito mais profundo, muito mais detalhado. Com certeza. E outra coisa que é legal em relação a render, que eu acho bacana, é que hoje eu posso pegar todo esse texto que eu fiz do briefing contigo, começando a conversar, e de repente eu falo assim, gere as imagens e tal, e é muito legal que às vezes você vai falar assim, eu gosto de pedalar hoje em dia, eu gosto, e através desse texto, eu vou pedir para ele gerar as imagens de referência, não só no GPT, como o CREA, que eu amo o CREA, que é um outro software, que é bem legal, então ele gera imagens muito próximas, que antes, o que os profissionais faziam? A gente ia pesquisar a referência onde? No Pinterest, você tá me falando. Nada contra, mas eu tenho outros caminhos. Sim. Isso é legal. Que realmente eles trazem um lado muito mais humanizado. Eu diria mais certeiro. Mais certeiro, mais objetivo, né? Porque aí não é uma referência que o cliente trouxe, é o que ele está te falando de uma forma muito espontânea. Exatamente. E Felipe, assim, o que eu vejo, né? Não sou arquiteta, convivo muito com arquitetos, sim, claro, isso molda um pouco a minha visão, mas o que eu percebo e que eu trago muito para as equipes de venda, trago muito para os arquitetos, porque a palavra que define o que eu acredito é a humanização, né? Então, e essa humanização é algo muito difícil da máquina conseguir substituir. Então, hoje, você acaba tendo que focar, sim, no aprender a ouvir o cliente, a ter um briefing cada vez mais detalhado, proporcionar uma experiência dentro da tua empresa ou dentro do teu escritório para esse cliente, porque hoje o que vai prender não é mais o que a máquina faz, é tudo que está ao redor disso. Faz sentido? Faz sentido total, porque assim, é aquilo que eu falo do cristal, né? O cristal, ele quebra fácil. Então, eu fiz uma imagem de referência super bonita lá, peguei lá, fiz um render legal, uma imagem maravilhosa. Mas isso é só uma imagem. Que nem eu te falei, uma obra para acontecer é relacionamento, é experiência, é troca. É o cliente falar, nossa, eu senti confiança no teu trabalho. Sim. Então a gente está falando no fator qualidade versus tempo. Tempo eu vou conseguir com a IA, mas a qualidade no teu trabalho é tua. Com a tua equipe de trabalho, com os teus fornecedores, os profissionais que trabalham contigo. Porque aquilo ali é só uma imagem. Para aquilo acontecer, a gente sabe disso.
Então é Não é um maravilhoso. piscar de olhos. Não é. Então, assim, se antigamente o profissional demorava lá, às vezes uma tarde inteira no escritório, utilizando um software como, sei lá, um V-Ray, que antigamente as máquinas não eram tão potentes, hoje eu pego outros renderizadores que eu trabalho em segundos, jogo uma IA em cima, posso mostrar possibilidades diferentes, então isso é maravilhoso. Uma coisa completa a outra. A IA vai te ajudar em relação a isso. Felipe, hoje você vê que a maioria do mercado, porque você também tem muitos amigos arquitetos e conversa, dá aula, né? Sim. Então, assim, você está muito em contato com pessoas. Você entende hoje que o mercado está cada vez mais voltado à inteligência artificial ou que ainda há muito receio, as pessoas precisam ter menos medo de inovar? Como que você percebe a reação do mercado com a inteligência artificial? Melissa, eu tenho percebido de tudo um pouco. Então, assim, eu sou um profissional que fui me especializando, sou autodidata em relação a isso, eu sempre gostei muito de tecnologia. Então, eu comecei a, puxa, deixa eu testar isso, nossa, que legal isso. E o Instagram, eu brinco que o algoritmo dele, ele é, você começou a ver aquilo, parece que você só vai ver aquilo e acaba sendo isso, né? Então, eu fui estudando, e como eu dou aula e gosto do tema, eu fui me especializando. E o que eu percebo? Hoje tem muitos escritórios que me chamam para dar consultoria de inteligência artificial, tem aquele escritório que fala, não, isso aqui não é para mim. Tem de tudo um pouco, sabe? Mas eu percebo que às vezes quando eu converso e mostro, ou vejo alguns profissionais usando, todos eles quando vêm conversar comigo, seja o que fez alguma coisa comigo ou por conta que está utilizando, falam, cara, minha vida é outra. Eu falo, você viu? Você viu só como é bacana? Então é aquela relação do campo que eu falo, né? Não está errado, ele vai produzir, né, o trigo dele, o milho, mas cada um no seu tempo. Né? Eu quero ter mais tempo para estar com meu filho, curtir minha família, isso me ajuda. Sim, com toda certeza. É algo realmente a se pensar. Porque o tempo que sobra você pode utilizar como você quiser. Não, e nossa até para produzir mais o trabalho que seja. Mas você realmente vai ter um tempo mais produtivo, de mais qualidade. Seja com a sua família, seja no lazer ou na própria vida profissional. Não, tudo, né? Então hoje, por exemplo, a pessoa vai, que nem eu te falei, vou te dar o exemplo lá, por exemplo, do projeto, né? Então, a pessoa vai fazer uma imagem muito mais rápida, né? Ela consegue fazer uma coisa com uma qualidade muito boa, sabe? Então, isso em outras frentes também. Então, acho que tem várias frentes dentro de IA. Por exemplo, você pode pegar, por exemplo, uma imagem e transformar num vídeo. Tem muitas ferramentas legais e cada dia, isso que é assustador, né? Sempre tem coisa nova acontecendo, sempre tem ferramentas novas aí dentro dessa nossa área. Mas acho que... falando dessas ferramentas, Felipe, você me trouxe algumas, né, na nossa conversa fora da entrevista, e que eu acho que era bacana você compartilhar. Tá. Porque às vezes muitas pessoas não têm essa avidez por informação que você tem. E às vezes os profissionais não sabem nem aonde buscar a informação ou como ter acesso. Uhum. Então, vamos dar olhar dicas, mais didático. Vamos dar algumas dicas aí legais de ferramentas que eu uso de inteligência artificial, tá? Então, eu acho que assim, se eu fosse estabelecer processos, Melissa, eu comecei comentando que o primeiro hoje é o briefing, né? Pare de usar aqueles modelos de briefing antigo, vai para o GPT, vai conversar com ele, com o teu cliente na frente, anote, porque a primeira coisa é um briefing bem feito. Porque não adianta nada eu fazer um projeto e o briefing começar errado, né? Você vai fazer um projeto, o cara vai olhar, nossa, então GPT para briefing, GPT para usar para mood board ou painel semântico, né? Então, fantástico. GPT também para criar imagens de referência, tá? O GPT eu gosto muito para revisar teu contrato. Então, você pode colocar um contrato no teu escritório e falar assim, revise meu contrato e veja cláusulas que podem me resguardar em relação a algum tipo de problema que eu posso ter com o meu cliente, melhorar minha entrega, estou tendo dificuldades na entrega dos meus trabalhos e prazos. Revise meu valor ou me dê uma ideia, uma estimativa de valor de mercado em Curitiba para clientes de alto padrão. Tudo isso, a gente tem muitas informações interessantes lá dentro. Aí outra ferramenta que eu amo de paixão se chama CREA, né? O CREA com K. O CREA é maravilhoso. É uma ferramenta assim, gente, que você... é o Photoshop com inteligência artificial. Então eu fiz uma imagem lá 3D que não tá tão bonita, tal, mas tá ok. Quando eu jogo nesse CREA, ele fica assim, uau, é aquela coisa que eu posso inclusive escolher ali dentro o quanto que eu quero impactar de IA ou não. Porque se eu carregar muito, ele vai distorcer a textura do meu sofá, essa palha aqui atrás, ele vai acabar distorcendo. Ele distorce a realidade, né? Distorce, mas ele é legal porque ele também, através do texto, gera imagens, é uma ferramenta incrível e ela também trabalha com vídeos, ela trabalha com referências, é incrível, assim, é uma ferramenta fantástica. Outra, que inclusive o pessoal que eu gosto bastante e muitos profissionais usam, ela se chama Redraw, né? Redesenhar. De redesenhar. Exatamente. O Redraw, ele tá
incrível nas últimas atualizações dele. Então, todo IA ele começa com uma versão beta, teste, vai se atualizando. E hoje ele está com um motor novo chamado V2. Inclusive eu tenho muitos alunos e conhecidos que fazem, por exemplo, às vezes o curso com a gente, que são corretores de imóveis ou trabalham em incorporadoras. E muitas vezes o teu cliente vai lá e vê uma sala como essa, ele acha bonito, mas não é meu estilo essa sala. E se eu pegasse essa imagem, jogasse no Redraw e pedisse estilos diferentes? Então eu vejo essa sala no rústico, vejo essa sala através de um clique, né? Então, bem interessante, é o mesmo contexto da sala, mas eu posso mostrar possibilidades diferentes. Posso fazer um croquis à mão, uma ideia, como muitos profissionais desenham, eu acho legal, e daquele croquis eu levo aquela imagem para o Redraw e ele já mostra algo próximo da realidade, uma fachada de uma casa, um desenho. Impressionante. Né? Então, assim, não é o projeto final, mas é uma ideia para você startar muito bem um projeto. Então o cliente vai falar, nossa, é por aí, gostei disso, tá interessante. Né? Melhorar a render. Então, dentro do Redraw também eu tenho texto. Então, assim, essa ferramenta, ela é incrível. É uma coisa assim que, nossa, só testando. Pessoal, testem. É muito bom. Fica a dica. Fica a dica. Outra ferramenta que eu acho incrível, assim, que está, em termos de apresentação, que está com o IA dentro, é como você apresenta o teu projeto para o teu cliente. Estou falando daí de... Eu sempre processo gosto... prático. Não, assim, ó, o teu cliente está indo no teu escritório. Como que é essa apresentação? Você não me falou de experiência agora há pouco? Então, tem duas ferramentas que eu acho que todo profissional deveria utilizar. E é aquilo que você falou, a gente vem da experiência. Então, eu vou chegar lá, você vai me apresentar um projeto de, sei lá, de 80 mil reais, uma coisa mais ou menos ultrapassada, a pessoa não valoriza. Então, hoje tem ferramentas interessantes como o próprio Canva, que tem dentro do Canva a apresentação, que você pode jogar textos, compilar, inteligência artificial dentro do programa. Por que eu acho legal... Inteligência artificial dentro do Canva? Dentro do Canva. Dentro do Canva tem bastante coisa de inteligência artificial. Então, o que é legal, assim, eu acho que hoje tem muitas formas da gente trabalhar. E eu gosto do exemplo da apresentação, porque eu falo isso para os alunos, para profissionais, né? Quando a gente vai num supermercado, o que é a primeira coisa que chama a atenção da gente? A embalagem. A embalagem, claro. Com certeza. É porque eu pensando... O primeiro momento de impacto do teu cliente é a embalagem. Sim. Então, esses programas como Canva e como Gama com 2 M's, Gama, ele faz uma apresentação incrível em segundos. Então, eu posso pegar aquele texto, aquele briefing que eu fiz, colar todo aquele texto num Gama e ele já monta uma apresentação muito mais bonita, visual. Quem que quer ler texto de briefing, aquela coisa numa folha de Word? Não. Então, eu acho que são pontos, são algumas, tem muitas mais ferramentas, mas se eu fosse falar algumas essenciais, eu colocaria essas 4 ferramentas que eu te passei. Eu acho que são fantásticas em termos de embalagem, de assertividade, de produto. Né? O cara olha e fala, uau, e o cliente nem sabe, né? Você fez em segundos. Eu copiei o texto do briefing e joguei lá, linda apresentação. É a gente trazer muito isso, porque o arquiteto, ele trabalha com estética. Total. O cliente, quando busca um escritório de arquitetura, é aquilo, o projeto pode ser o mesmo. Se você apresenta de uma forma totalmente arcaica, a experiência é uma. Se você tem toda uma experiência totalmente dinâmica, de impacto dentro do escritório, o projeto é o mesmo. Mas a imagem que o cliente fica do teu escritório é outra. É a embalagem. Completamente, é a embalagem. É a embalagem. Não adianta, não, mas se o produto é bom, a embalagem pouco importa. Não, ela é primordial para gerar a imagem, o impacto inicial. Sim. Para ele ter interesse em ouvir o que você tem a falar. E outra, né? Por exemplo, o cara, vamos supor que ele está vendo outros escritórios. Existe uma coisa que eu acho que é onde o lojista, o arquiteto, o designer e o cliente, eles vão estar falando a mesma língua. Que eles olham e falam assim, é isso. É na imagem, né? Sim. É no impacto da imagem 3D, é o render. Então, hoje, muitas empresas já têm seus blocos para colocar, a gente deixa muito realista. Então, o cara vai ver uma peça como essa e ele vai ter no projeto dele. E quando a gente coloca no projeto, eu brinco que é meia venda feita, né? Então, uma imagem que impacta muito, é engraçado que na reunião, às vezes, o casal começa, olha como é que é essa imagem dele. Então, isso impacta muito positivamente. Muito. Quando a gente fala de imagem, a gente já usou muito os bloquinhos de sketch. Hoje em dia, o que há de mais moderno nesse sentido? Eu vou dar uma dica para os profissionais, assim, que eu acho que vale a pena todos conhecerem o programa, né, e assinarem. É um plugin dentro do SketchUp que eu amo, que se chama Collection. O que é o Collection?
O cliente, nesse sentido, eu não tiro a razão dele, tá? Vamos supor que eu peguei essa luminária que eu achei linda e coloquei no projeto. Só que eu não peguei de uma loja, eu vi, sei lá, às vezes eu joguei lá a luminária, Um banco de imagens. E coloquei. E salve-se quem puder, entendeu? Porque o teu cliente quer essa peça. E o Collection eu acho que é muito legal nesse sentido, porque além dele ter muitas marcas, todas não, mas ele tem muitas marcas. Então ele vai ter papel de parede, ele vai ter marcas de MDF, ele vai ter, sei lá, vai pegar marcas conhecidas, não só de texturas e materiais, como produtos. E o que acontece? Isso era uma dor dos profissionais, que a gente tinha que procurar bloco para baixar a textura e colocar. E daí eu faço uma máxima que eu sempre falo pro pessoal, que eu acho uma boa, que eu escutei isso uma vez. Fala assim, salada de fruta todo mundo gosta de comer, mas ninguém quer fazer. Então eu quero só apertar um botão, meu amigo. Minha vida eu escuto áudio 1,5, você também. Eu quero apertar um botão e colocar no meu projeto. E o Collection é assim, é maravilhoso. Essa é uma dica que eu daria assim de olho fechado. Porque é uma outra situação que a gente ouve muito, né? Eu fui lá, para apresentar o projeto, eu coloquei uma obra de arte que não existia. Não. E agora o cliente quer que eu vá até o fim do mundo atrás dessa obra, eu não sei como eu vou fazer para encontrar. Quer e eu não tiro a razão dele. E é muito curioso porque o cliente, ele tem realmente assim, ele é uma credibilidade, ele dá uma voz ao profissional, que na hora que ele gosta, ele quer aquilo fidedigno na casa dele. Total. E é engraçado, Melissa, porque acontece o seguinte, os homens, na maioria, gostam muito de tecnologia, televisão, som. Daí, às vezes você coloca vamos supor assim, você colocou no jantar daquele casal um pendente bonito, um lustre, sei lá. E aquilo fixa. Então é engraçado, às vezes tá no casal, daí a esposa fala, não, mas eu não quero saber. Eu quero aquela peça, eu posso mostrar 50. Se ela fixou na primeira, é muito difícil de tirar. Hoje, graças a Deus, era uma dor minha, dos arquitetos e designers, os lojistas abriram o olho para isso há um tempo. Muitas marcas já estão no SketchUp. Se a loja não está, procure conversar com a loja, às vezes, puxa, eu trabalho com a Century Sofás, por exemplo. A Century tem a biblioteca da Century. O ideal é que com o tempo... Mas a grande maioria das marcas hoje tem, né? Mas é importante que seria legal até que o lojista, vamos supor, tivesse a marca dele, todos os blocos que ele vende na loja lá. Então, por exemplo, eu trabalho com várias marcas, não é algo do fornecedor, né? Porque às vezes... É uma biblioteca exclusiva da loja. Isso seria muito bom. Então facilita a vida, né? Você já tem um parceiro teu comercial que você gosta, você entra na biblioteca dele, você vai colocar tiro certo, porque ele já olhou aquele tapete, ele gostou, aquele vaso. Isso daqui a um tempo, acho que a maioria vai estar lá. Hoje já tem muita gente lá. Mas, por exemplo, a decoração é uma dor que a gente tem. Por que a gente evita colocar decoração em muitos 3Ds e renders? Porque o cliente às vezes vai fixar em alguma coisa que você não tem efetivamente a loja certa. Então a gente faz decoração mais neutra. Sim. Em projetos. Por quê? Porque se te falasse, não, puxa, tem lá, facilmente a gente poderia puxar e colocar e venderia, inclusive seria melhor, né, para o lojista, porque ele está colocando exatamente o que eu tenho. A dor do lojista, escutando o lojista de objetos. Que gira né? muito. Que gira muito. Exatamente. O giro é muito grande. Porque aí do meu lado eu entendo a dor do arquiteto. Com certeza. E também entendo a dor do lojista. Com certeza. Mas eu vejo que como não é, muitas vezes são curadorias que os empresários trazem, viagens internacionais, né? Ou peças assinadas que são mais exclusivas, você tem uma limitação de estoque. Então acaba que isso limita um pouco. Mas eu entendo que para o arquiteto é uma dor. Fica a dica para os lojistas de objetos, para resolverem isso. Mas eu acho que às vezes até a decoração, porque a decoração é algo muito intimista, né? É uma coisa muito pessoal, né? Então eu acho que às vezes a decoração ela vai acontecendo, né? Às vezes não é numa imagem 3D só aquela... Eu acho que às vezes o cara sentiu o sofá, a poltrona, mas a decoração é aquela coisa da gente ir lá. Por isso que eu falo da inteligência artificial, tá vendo? Você vai lá, você testa, você pega na peça, textura... Você vai olhar, então não é aquela coisa, é um pouco das duas coisas. Falando agora, a gente falou da IA para os escritórios de arquitetura e agora eu vou te perguntar um pouco do lado dos empresários. Hoje, as principais empresas do segmento, Felipe, como que você vê que elas têm atuado para oferecer uma experiência cada vez melhor nesse sentido para o especificador e para o cliente final? Eu acho que hoje, dentro da nossa área, tem várias empresas que estão buscando se atualizar de várias formas. Então, acho que a primeira a gente estava falando agora, que é ter os blocos já para os profissionais utilizarem nos seus projetos, porque isso facilita a vida deles, do profissional. Outro ponto que eu acho legal, aí quando a gente pensa em, sei lá, vamos pensar em incorporadoras maiores de prédio, grandes construtoras,
muitas vezes a gente tem a questão da imersão, né? Então, da experiência. Então, a gente até falou antes um pouco da nossa entrevista sobre o óculos, né? Que teve aquele hype do óculos, e o óculos, e o óculos, e hoje a gente percebe que isso continua em grandes incorporadoras, porque tem muito aquela coisa da experiência, porque uma reunião, às vezes, no escritório, a gente sabe que a vida é corrida, e todo mundo vai querer colocar o óculos, às vezes acaba demandando muito tempo, né? É legal porque dá aquela imersão. Então, se eu estou fazendo uma casa e eu coloco o óculos no meu cliente, eu falo, olha para cima, olha esse pé direito de 7 metros. Tem essa percepção. Então, é interessantíssimo. Mas o lojista hoje também, o que eu acho legal por parte do lojista? Dar mais possibilidade para os arquitetos, para os designers, para que a gente possa oferecer o produto deles. Porque o lojista, por si só, para produtos de valor agregado maior, ele precisa muito dessa venda casada. Claro que tem o cliente que vai sozinho e compra. Não, mas é muito pouco. Mas é muito na de confiança, alto padrão, né? Ele tem o arquiteto junto, né? Exato. Então é algo que o cliente da loja acaba sendo o profissional, né? Uhum. Então, que é com quem ele tem um contato, um relacionamento recorrente. Uhum. Cliente final, claro, também. Mas é com o arquiteto que ele tem essa recorrência de relacionamento. Total. Então, que ele consegue entender o que aquele profissional, aquele escritório precisa para ele proporcionar uma experiência cada vez melhor. Vou te dar um exemplo. Você está numa poltrona. Vamos supor que você está colocando uma poltrona aí, uma poltrona que tem um valor mais agregado para um cliente, e você está colocando uma poltrona de 40 mil para um cliente teu. Beleza. Aí o que acontece? Você vai comprar só para o catálogo, é isso? Não vai. O cliente vai querer ir na loja, vai querer experimentar. Mas eu acho que às vezes a gente começa a despertar no cliente essa vontade quando ele olha aquela imagem 3D e ele olha tudo ambientado e eu brinco... Ele tem a curiosidade de vir na loja. Exatamente. Daí eu falo assim, ó, talvez você não vai fazer o todo. E às vezes ele acaba até suprimindo algumas coisas no orçamento, mas ele fala, cara, mas aquela poltrona tá tão legal. Eu sei que é cara. De pensar mas Felipe, você me sacaneou. Eu durmo pensando na poltrona, acordo pensando, agora eu sentei nela, vi que é tudo aquilo. Então eu acho que a gente começa a plantar semente para esse cliente com produtos agregados na imagem. Porque às vezes o cara olha na loja só, mas ele não viu no contexto do projeto. E se ele olhar lá, a metade da venda já está estilingada. Com toda certeza. Então isso ajuda muito. Eu acho que o lojista ele tinha que mais... Falando agora dessa experiência com o lojista, né? Na hora que você vê a imagem, né? Que você vem e experimenta o produto, você acredita hoje, Felipe, que a venda é muito emocional? Total. A venda é total emocional. E eu acho que a venda também, ela acontece em etapas, mas ela é momento, né? Então, assim, vamos supor uma etapa de venda de funil. Eu fiz uma imagem 3D maravilhosa, tá? O cliente viu essas duas poltronas, ele achou lindo. Achou caro, mas ele falou, nossa, maravilhoso. Aí a gente veio na loja, o marido e a esposa conversaram, não sei o quê, daí ficaram nessa, né? Não sei o quê, mas a minha poltrona. Aí o lojista acaba, às vezes, não, vamos levar para fazer uma ambientação. A pessoa vê aquilo na casa dela, vê no contexto. Gente, então, assim, é um caminho, né? Mas eu acho que é a experiência. A pessoa falar, não, deixa aí. Nem precisa levar. Demorou para ela chegar, mas na hora que ela chegou, ela viu naquilo, ela falou, nossa. Então, por isso que eu acho que é muito legal quando a gente faz decoração, ambientação, quando o cliente chega na casa dele e ele vê aquele espaço ambientado, né? Ele fala, porque ele não tem essa facilidade de visualizar que o arquiteto tem, né? Não tem, com certeza. Alguns têm, mas a maioria tem mais dificuldade. É mais dificuldade. Eu vou te dizer assim, eu sou jornalista do segmento, né? Então. Eu digo, ainda não virei arquiteto, né? Eu brinco que eu sou quase uma decoratriz, né? Mas assim, eu tenho essa dificuldade de olhar um produto e conseguir visualizar dimensões, se ele não vai ficar muito poluído na minha casa, se vai... A gente que trabalha com isso, não sou arquiteta, né? Sou uma apaixonada pelo segmento. Você imagine alguém que está vindo e construindo uma casa e que não tem essa expertise, está fazendo isso pela primeira vez. Ou geralmente assim, está numa etapa lá onde o profissional já acompanhou e que ela tem um detalhe final que ela queira colocar. É muito difícil você conseguir. Então é uma coisa que os meus clientes trazem muito, né? E os empresários do segmento que eu converso trazem muito. A hora que você levou o produto na casa do cliente, ambientou, é muito difícil desse produto voltar para a loja. Sim, o cara Porque a hora que o cliente apaixona, não, então agora, olha, eu vou pegar a sua poltrona, eu vou levar embora, mas você já viu que fica bonito. Não, ele não quer. É difícil tirar, é difícil. É difícil tirar isso da cabeça, né? É difícil, com certeza. Outra coisa que eu esqueci de falar que é legal também, até em relação a essa parte, por exemplo, dos móveis soltos, dos lojistas,
tem ferramentas novas que estão se atualizando. Então, muitos profissionais usam o SketchUp, né? Muitos arquitetos vão trabalhar com ArchiCAD, vão trabalhar com Revit, alguns com AutoCAD, cada um tem seu software aí. Mas eu estou falando mais no SketchUp, né? Dos blocos no modo geral. Tá surgindo coisas novas dentro do SketchUp que vão acontecer futuramente, que é o seguinte. O próprio Collection lá atrás já tinha feito isso, eu acho que eles estão atualizando com o tempo. Então eu coloquei essas 2 poltronas, coloquei essa mesa, coloquei essas peças da MDecor e, de repente, vamos supor que imagine que você dentro do próprio programa já vai eleger as peças e eu mandar um orçamento de dentro do programa para a loja que eles vão receber. Isso não só para peças soltas, para texturas. Então, eu já coloco a área de quantos metros quadrados vai desse papel de parede, já vai me dizer quantos rolos, já vai direto para a loja. Então, tem coisas novas acontecendo aí. Né? Então, antigamente tinha que ir lá que montar. poupa muito tempo. Muito, né? muito. Uhum. É uma experiência que você demoraria muito mais tempo para ter. Então, a experiência do cliente que está montando uma casa e que geralmente é zero crítica ao nosso mercado, porque eu sei o quanto é complexo o trabalho que vocês desenvolvem. Sim. Mas, assim, é um processo que para o cliente é muito moroso. Então, às vezes, chegam épocas que ele já não sabe. Você prefere, principalmente imobiliário planejado, essa solução ou aquela? Uma corrediça assim, ó. Gente, eu não faço ideia, coloque melhor para mim, tá tudo bem. Porque é um processo onde ele tem que definir coisas que ele nunca parou para pensar. Sim. Então, quando você já tem um programa que traz uma solução de agilidade nesse nível, para o cliente é muito mais fácil ele se sentir inserido. Porque senão chega uma hora, eu imagino que ele chega para você, Felipe, arquiteto, Felipe, você resolve, eu não tenho conhecimento para entender disso. E ele consegue estar mais perto porque o processo fica menos cansativo. Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que hoje a gente tem que ser um facilitador para os nossos clientes, né? Então, acho que nesse sentido você conversar, trazer soluções e aproveitar da tecnologia. A gente estava falando uma coisa também de software, né? O próprio, por exemplo, o AutoCAD. Eu sempre fui do AutoCAD lá atrás. Aprendi na faculdade AutoCAD. Mas hoje eu já acho uma ferramenta que está um pouco ultrapassada em relação às novas que a gente tem no mercado. Você tem quanto tempo de formado? São desde 2009 já, gente. 15 anos aí. 15 anos. Então, assim, o quanto a tecnologia se atualizou em 15 anos. Muita coisa. É muito complicado você continuar trabalhando no mesmo formato. E hoje, essa geração nova que está vindo, que são os novos clientes, eles já vêm com essa tecnologia no DNA deles, né? Então, você precisa se atualizar constantemente. Eu até daria dica, assim, para os profissionais, né, que eu acho legal. Por exemplo, tem ferramentas para quem trabalha com arquitetônico, são excelentes, né? O BIM, que essas construtoras usam para compatibilização de projeto, incrível. Então, você pega softwares ali que vão trazer muito mais agilidade no processo, menos erros, né? Outra coisa em relação a custos de materiais, parte orçamentária, então, muito bom. Você pega, por exemplo, o próprio SketchUp. Então, se antigamente eu tinha que ir no CAD desenhar e fazer um modelo 3D, daí o cliente mudou, volta para o AutoCAD, volta para o 3D, isso não faz mais sentido. Eu pego um Layout, que é um programa do próprio SketchUp que faz o projeto executivo. Então, se eu atualizar o Sketch, que é o modelo 3D, já vai atualizar no meu executivo muitas coisas ali também. Então, acho que hoje, Melissa, a gente tem que começar a entender que tempo, já não é de hoje, né? O tempo está cada vez mais escasso. A gente tá muito corrido. Utilize com sabedoria. A gente escuta áudio, é normal hoje, a maioria das pessoas que eu converso, todo mundo é ligado na tomada, escuta o áudio na velocidade de 1,5, né? Então, a vida tá assim. Não é verdade? A nossa vida tá assim, maluca, né? Não, e essa questão de escutar o áudio 1,5, hoje a gente ri disso, Tem né? gente que escuta no 2, né? Porque você tem a sensação de que as pessoas vivem bravas. Porque tá todo mundo falando tão rápido, né? Mas a gente hoje em dia não tem mais paciência com coisas mais contemplativas, coisas que demoram mais. A vida tá muito acelerada. Nossa, demais, demais. Pra gente conseguir entender dentro do nosso mercado. Então, assim, o cliente de alto padrão, tá? Que é o mercado hoje que você atende, né? E ele é muito mais conectado, ele acaba tendo muito mais acesso a novas tecnologias. Hoje em dia todo mundo tem, o ChatGPT tem a versão gratuita, né? Mas hoje, Felipe, começando do processo da escolha do apartamento, o que hoje você percebe que o cliente de alto padrão busca de experiência desse sentido, do momento que ele escolhe o apartamento até o último vaso com a planta colocada? Eu acho que hoje
esse cliente do alto padrão, ele, como você falou, ele tem muito acesso a muitas tecnologias e recursos. Então, eu acho que uma das coisas que eu vejo que é mais valorizado hoje em dia vai até, se de um lado eu vou para uma imagem mega, ultra realista, tecnologia IA, que é um ponto que não tem mais volta, não dá para você mostrar um render meia boca para o teu cliente de alto padrão. Ele não, né? Ele não espera isso. Ele vai esperar alguma coisa, embalagem muito boa, tua apresentação. Mas eu acho que vem numa outra contramão uma coisa que cada vez eu vejo que as pessoas carecem mais. Atenção. Atenção. Dedicação para esse cliente. É um cliente que você vai abraçar ele, que ele se sente, quando você está numa reunião com ele, o teu telefone está lá no modo avião, você está se doando com ele, olho no olho, você dá atenção. As pessoas mais carecem hoje em dia é de atenção, porque tudo está te chamando a atenção. Então, se você postou um stories hoje de manhã, que você estava fazendo um treino e tal, eu dificilmente vou lembrar de tarde, porque o volume de informação é tão grande que as pessoas ficam viciadas com naquele telefone. Com toda então, certeza. É se doar. Você escutar o teu cliente, vamos tomar entrega. um café, vamos conversar, é entrega. Personalização. Não tem aquela coisa do concierge, daquela coisa, é isso. É você atender o teu cliente da melhor maneira. Trazer a tecnologia, mas esse lado humano, de falar, nossa, como o Felipe é bacana, como eu gosto de estar com ele, não só para a gente falar dos nossos projetos, que a gente brinca quando é o cliente, a gente conhece a vida do cliente, muitos são amigos, né? Não é a primeira casa. Né? O melhor cliente que você tem é aquele que fala assim, pode fazer com ele que foi maravilhosa a experiência. Não tem melhor coisa que isso. É experiência. Confiança, né? Não vendo projeto, eu vendo confiança. É a comunicação mais Total. eficaz que tem. Eu sou comunicadora, Sim. Né? É o boca a boca. É a indicação do cliente satisfeito, né? Nada substitui esse depoimento que é completamente humanizado. Total. A imagem é linda, mas deixa eu ver lá pronto. Foi bacana a tua experiência ao longo desse processo? Foi uma pessoa íntegra, muito boa, fez minha obra, uma pessoa responsável, atenciosa, 10. Né? Acho que é assim, é a tecnologia, mas é o lado humano muito forte. Muito forte. Tá tudo chamando atenção, às vezes eu tô em reunião, o cliente tá aqui, não tá nem prestando atenção. Então, quando eu tô ali, é que a gente tá se doando. Fala assim, é teu sonho. Tantas profissões é problemáticas, né? O cara tá com pepino, vai no advogado. Aqui a gente tá lidando com esse teu sonho, vamos fazer uma coisa legal. Então é uma coisa que talvez, se você parar para pensar a nível de uma pessoa, na vida dela, claro, o que vai ser maior que um investimento como um apartamento novo, mobiliário? Muitas vezes tem algumas coisas, né? Clientes muito ricos, eu comprei um jatinho, comprei um barco, mas muitas vezes é um apartamento. Sim. Então é o maior investimento. Sonho, muitas porque vezes. é onde você passa mais tempo. Né? Exato. É a tua casa, a tua vida. Né? Existem pesquisas que falam que a gente fica 86% da nossa vida sobre um teto construído. Tem que ser muito bom. Né? Com toda certeza. Tem que ser muito bom. Felipe, quando a gente fala sobre essa questão de inteligência artificial, já dizia Darwin, né, que as pessoas que vão vencer a competição não são as mais fortes e nem são as mais espertas, né, mas que são as pessoas que mais se adaptam às mudanças. Uhum. Com certeza. Nossa, adaptabilidade. Hoje em dia, a gente precisa de adaptabilidade. É mais ou menos, eu gosto de um paralelo que eu dou aula de mercado, então eu falo muito sobre mudança, né? Então eu falo assim, não faz mais sentido você estar reclamando, né, a pessoa reclamando, o taxista reclamando, o Uber. A gente hoje em dia tem possibilidades. Você não pode ser o taxista, né? Você tem que estar lá na frente, você tem que estar avançando. A gente não pode estar parado. O mundo está muito rápido. Então, puxa, eu tenho que estar antenado às tecnologias. Se você não é bom nessa parte, procure se cercar de quem vai te ajudar nisso. E daí eu acho que o cara do AliExpress, ele é muito inteligente. Deixaremos o contato do Felipe Bender com vocês. Não, deixa mesmo, porque olha, se tem uma coisa que eu gosto de falar é sobre isso, de tecnologia, de mudar, de entender as pessoas. Você, arquiteto, que tem dúvida de como utilizar a inteligência artificial no teu escritório, a gente vai deixar aqui no vídeo o contato do Felipe para vocês. Felipe, hoje você falou que você está dando consultoria para escritórios de arquitetura na parte de inteligência artificial, está à frente do Centro Europeu, conta um pouquinho hoje das multifunções. Meu Deus, bastante coisa. Eu brinco assim, eu só não saí para abrir um restaurante. Eu continuo na minha área, mas em várias frentes. Então assim, eu sou um cara que eu sou inquieto, sempre fui inquieto por natureza. E eu estava falando daquela questão lá do AliExpress, porque o dono ele fala uma coisa que sempre me pegou. Na tua vida você tem que se cercar de 2 tipos de pessoa. Ou aquelas pessoas que fazem melhor aquilo que você faz, ou pessoas que fazem aquilo que você não sabe fazer. Então, saber delegar. Então, eu, por exemplo, na escola, eu sou um cara que coordeno o Centro Europeu já há 8 anos, trago excelentes profissionais para formar o pessoal, a gente tem muito essa preocupação de trazer profissionais que são ativos na área.
Tenho também minha empresa de renderização, que eu amo a parte de imagem, e como eu comecei a melhorar a embalagem do meu escritório, as pessoas começaram a ver e alguns profissionais e construtoras começaram a me chamar para melhorar isso também na parte deles, né? E recentemente, pelo menos 1 ano e meio, eu comecei a estudar muito inteligência artificial, comecei a implementar não só dentro do curso, das aulas, mas comecei a falar com empresários, né, com amigos, conhecidos, que sentiam essa dor de se atualizar em relação a vários pontos. Então eu presto consultoria para escritórios, para pessoas nesse sentido, porque eu acho que hoje em dia tem tantas ferramentas de IA que muitas delas vão servir para o teu business. E talvez você nem saiba que você precise até o momento que você comece a utilizá-las. Sem dúvida. Entendeu? Sem então dúvida. Tem esse ponto aí que é bem legal. Falando em futuro, que a gente sabe que o futuro da tecnologia é bem imprevisível, a gente consegue prever no máximo o mês que vem. Não, Mas gente, que aposta você faria de para onde que a inteligência artificial vai levar o nosso segmento? Bom, eu vejo também pelos projetos do escritório, que também tem vários projetos que eu faço em desenvolvimento, no meio dessa loucura a gente faz projetos também, então é um pouco de tudo, né? E o que eu percebo que eu acho que vai avançar mais, assim, para as pessoas na nossa área? Eu acho que uma das partes que mais demanda tempo de um escritório hoje em dia, com certeza, é o projeto executivo. Eu acho que com o tempo a gente vai ter maneiras mais fáceis de encurtar esse processo e tornar mais rápido essa parte que é mais morosa. Muitas pessoas amam ficar ali fazendo, tem gente que acha muito demorado, que não gosta, cada um gosta de uma coisa, mas eu acho onde vai avançar muito com o tempo também, vai ser nessa parte mecânica, porque é uma parte mecânica, colocar as cotas, colocar a especificação, eu acho que isso vai avançar muito. E eu falo uma coisa que eu acho que é bem importante, Melissa, não adianta nada você ser um ninja no computador desenhar se você não sabe captar clientes. Eu acho que um ponto para as pessoas explorarem com o tempo é aprender a vender experiências, aprender a captar clientes da melhor maneira e mais, que tipo de cliente que você quer. Não é qualquer um. Às vezes você tem um nicho que você gosta. Como que você vai puxar esse cliente, né? Eu acho que... É uma estratégia muito mais comercial e de relacionamento. Totalmente. Pra gente concluir esse nosso bate-papo, que eu já sabia que ia ser incrível, né? O que você deixa de mensagem para profissionais do nosso mercado que queiram se aprofundar? Eu acho que o importante, Melissa, é hoje em dia a gente tá antenado a tudo que está acontecendo, né? Então, eu sempre gosto de usar paralelos, porque sou um cara que vejo muito palestra e coisa assim, então eu acho que tem algumas coisas que algumas pessoas falam algumas coisas que me marcam, né? Então eu gosto de uma frase que uma vez um cara falou, ele falou o seguinte: na tua vida, você pode estar dirigindo o teu carro, hoje você está lá na frente, mas nunca se esqueça de olhar no retrovisor. Tem muitas pessoas que querem te ultrapassar também. E para a gente não ficar para trás hoje em dia, eu acho que as pessoas que são um pouco mais velhas, primeiro, se alinhem esses jovens mais novos aí que vão ajudar a somar nessa parte. E não é só postar no Instagram e achar que está resolvido. O Instagram é uma parte disso. O Instagram hoje é um cartão de visita do teu escritório. Mas pense na tua embalagem, na tua experiência. Melhore essas duas esferas, que eu acho que dali para frente vai ficar mais fácil. Você vai ganhar mais tempo. E, consequentemente, vai ter mais clientes, mais dinheiro, mais projetos. Então, eu acho que assim, não fiquem com medo. O recado que eu daria é o seguinte: o profissional que fala assim, puxa, ele fala, mas para ele é fácil. Cada um tem seu tempo, mas é importante observar que tem ferramentas muito boas que vão te ajudar a ter mais tempo com a tua família, é o que eu volto no início. Para você passar o feriado lá com a tua família curtindo, para não ficar horas virando noite no computador, não ficar num desespero. Acho que é somar um pouco de tudo. É o lado emocional da coisa, da experiência e a tecnologia. Não tem como fugir disso. Para a gente concluir, dentro da mensagem tua de conclusão, aí me surgiu mais uma pergunta. Uhum. Questão do Instagram, tá? Tá. Tem muitos profissionais no mercado, uma arquiteta me deu um depoimento esses dias que me marcou. Uhum. Daí fazia uns 3 meses que ela sentou comigo e disse assim, Mel, qual a importância de eu ter... Isso é o básico, mas eu gostaria que você trouxesse pra gente, porque hoje em dia ainda tem muitos arquitetos que não olham para os seus canais institucionais. Então, Mel, eu estou muito chateada. Se ela estiver nos ouvindo, ela sabe que essa mensagem foi uma conversa minha com ela, porque ela nos assiste. E que ela disse, eu sou uma profissional que eu tenho tanto tempo de mercado e ultimamente, eu perdi 3 clientes para profissionais que não são tão experientes quanto eu, porque eles viram o meu Instagram e acharam que os escritórios que eles contrataram no meu lugar tinham mais projetos. E, na verdade, eu corro tanto, a minha vida é tão tumultuada que eu não posto.
E eu disse para ela, eu não presto serviço nesse sentido, indico agências parceiras que fazem isso para minha agência, mas a questão é a seguinte, qual é a importância hoje? O quanto as pessoas olham o teu Instagram e têm a certeza que elas estão vendo a realidade? Hoje há um julgamento em cima disso. Totalmente, porque eu acho que o Instagram hoje em dia ele virou uma grande vitrine. Então, é o teu cartão do escritório, o Instagram, né? Então, o que acontece? Eu acho que a pessoa ela vai olhar aquilo no primeiro momento, aquilo impacta visualmente, positivamente, os projetos. Se uma imagem vale mais do que 1000 palavras, e vamos pensar num render, que realmente pode ser isso, quanto vale um vídeo? Que você traz emoção, que você se mostra também como profissional, né? Ali falando de um projeto, né? Com segurança, mostrando o teu trabalho. Então, eu acho que hoje em dia todo mundo é curioso. E se eu conheci porque eu vi uma imagem bonita de um projeto, você é curioso igual eu, a gente é consumidor. Você vai dar aquela olhada na vida daquele profissional. Deixa eu ver se ele tem um site, deixa eu ver o Instagram dele. Então você acaba caindo num cesto que você vai ser comparado, naturalmente. Você vai ser julgado. Com certeza. Porque todos nós julgamos, né? Sempre, faz parte. É a primeira impressão. Às Faz vezes você parte. nem quer julgar, mas é a impressão. É a imagem que a outra imagem. pessoa ou o escritório está passando. Com certeza. A pessoa é o primeiro impacto, né? É aquele primeiro impacto de você olhar, uau, né? Então, não, nossa, olha esses projetos, olha a qualidade. Então, eu acho que o teu Instagram diz muito sobre você. E não poste só imagem de projeto. Eu acho que as pessoas também, mas eu tenho vergonha de aparecer na câmera, eu tenho vergonha de falar. Eu acho que, assim, você pode achar um projeto lindo, olhou outro lindo, olhou outro lindo. Vai chegar no momento que seja um site no Instagram, quem que é o profissional por trás disso? Deixa eu ver a cara dele, quer ver ele falar, que você sente conexão também. Você não tem muitas pessoas que você segue, que você não conhece, mas você sente alguma conexão, porque você às vezes gosta, né, do trabalho da pessoa. Então eu acho que a rede social, ela tem muito desse ponto. Não conheço o Felipe ainda, mas parece que eu já conheço um pouco dele, gostei dele. Vamos conversar para ver quanto é que seria esse projeto, essa ideia. Exato. É isso também. Fantástico. É isso. Felipe, foi fantástico, foi sensacional a conversa com você. Foi fantástico esse momento contigo aqui. E eu espero de coração que essa entrevista tenha ajudado muitos profissionais que hoje precisam de um norte, precisam de um caminho, que estão nessa ansiedade de profissionalizar cada vez mais o seu escritório dentro da IA e que a gente realmente consiga elevar sempre o nível de experiência que o nosso mercado oferece. Com certeza, eu te agradeço mais uma vez o convite, foi um prazer falar sobre uma área que eu amo, Melissa. E com certeza vai ajudar muita gente. Abrir essa cabeça, gente. Eu acho que é importante você estar em movimento. A vida é movimento, né? Então, se os médicos continuam sempre se atualizando com muitos cursos e, né, aquela coisa, por que nós, profissionais, não temos que nos atualizar também na nossa área? É normal, a gente tem que se atualizar também. Com toda certeza. Então, aqui a gente encerra esse bate-papo incrível com o arquiteto Felipe Bender, que também é supervisor do núcleo de Decor e Design do Centro Europeu e que nos trouxe dicas valiosas, descomplicou um pouco, né, Felipe, o nosso olhar para a inteligência artificial dentro do nosso mercado. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial à MDecor, que sediou gentilmente esse episódio, né, que a gente gravou com o Felipe. Também ao nosso apoiador, a Domo Light Studio, a La Forte, da Ipanizo Joias de Luxo, ao Torriton do Pátio Batel com make do André Bartolini e ao fotógrafo Guilherme Lopes. Até a próxima!